O teu iPhone tem uma função que chama foco. Para que ela serve? Quando você quer ter menos distrações em alguma tarefa que você está fazendo, quando você quer receber menos mensagens, você quer ter um foco maior naquilo que você está executando. Por exemplo, você vai para a academia e no momento que você está lá, você não quer receber o WhatsApp. É uma coisa que, sei lá, por qualquer motivo, fica te tirando atenção, você ouve aquele plim 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 e não quer receber o WhatsApp. Você pode fazer uma configuração do modo academia e todas as vezes que você estiver na academia, você já pode deixar habilitado esse modo foco. Você pode habilitar ele manual, você pode decidir que todos os momentos que você entrar na academia, ele automaticamente já habilita, ou você pode determinar já dia e horário que você quer que aquilo aconteça. Em qualquer uma dessas opções, ele funciona super bem e de fato cumpre com o objetivo. Fazer com que naquele momento você tenha foco naquilo que você está fazendo e não fique dispersado com outro tipo de notificações ou coisas que o celular pode te trazer. O seu iPhone já tem algumas funções pré-configuradas e caso você queira alguma específica, você pode também configurar da sua maneira. Nós vamos falar sobre cada uma delas e eu vou mostrar para vocês as funcionalidades para você entender quando ativar uma, quando ativar outra e como fazer as configurações. Primeiro então, como é que nós chamamos essa função, né? Você pode arrastar a tua central de controle de cima para baixo e você vai ver ali, já tem a opção foco. Se você pressionar ela, ele já abre para você todas as opções. Veja que yoga fui eu que criei, então no teu não vai aparecer yoga, mas as demais provavelmente vão aparecer para você igual tá aparecendo para mim. No momento que você habilita, então eu vou colocar ali, por exemplo, sono. Veja que na minha tela principal, ele já aparece ali embaixo, ó, a opção do meu foco ativado. Ele sempre tá nessa tela de bloqueio, qual é o foco que você tá, até para você saber, né, que tá ativado ou não. O outro lugar que você pode acessar é entrando nos ajustes e clicando ali em foco. Ali também ele já tem todas as opções, menos a yoga, né, que essa fui eu que criei, e você tem algumas funções para você habilitar. A primeira delas, se você quer sincronizar entre os dispositivos. Eu gosto de deixar sincronizado pelo seguinte motivo. Eu coloco não perturbe no meu celular. E aí meu relógio não fica no não perturbe? Supostamente se eu quero não perturbe é porque eu não quero ser perturbada. Então, quando você deixa esse sincronismo, lembrando que tem que ter o mesmo Apple ID. Não adianta você ter o iPhone da filha num ID e o teu no outro e você falar depois que não está sincronizando. Então, quando os dois estão no mesmo ID, você entra nesse sincronismo e você coloca num deles e o outro também já entende que você está no mesmo foco. Por exemplo, todas as vezes que eu vou para yoga, eu já coloquei que eu quero que no momento que eu entre na rua da yoga, automaticamente ele já silencia tudo. Eu não quero receber mensagem, não quero receber ligação, não quero receber nada. A única configuração que eu tenho é que se for importante tem que me ligar 3 vezes e aí vai tocar o telefone. Se mandar mensagem, WhatsApp, qualquer coisa, eu não recebo. No momento que eu saio da yoga, automaticamente pelo nome da rua, ele já viu que eu saí e ele tira esse foco. E ele faz tanto no meu iPhone como no meu Apple Watch. Eu não preciso fazer nenhum tipo de configuração. Então eu sei que naquele momento, naquele lugar, se eu for na yoga, eu vou segunda-feira, mas se eu for na terça, o que importa é a rua. Todas as vezes que eu entrar naquela rua, e se eu for na rua e não estiver indo na yoga, vai acontecer também, porque ele não tem como saber, né? Mas todas as vezes que eu entrar naquela rua, ele entra naquela configuração de que é para entrar no silencioso. E quando eu saio da rua, ele sai do silencioso. Vamos entrar então primeiro no não perturbe e o que ele me diz? Ele me diz que nenhuma pessoa e nenhum aplicativo pode me importunar. Ele já vem pré-configurado dessa maneira e é óbvio que você pode também configurar da sua maneira, mas a minha sugestão é que o não perturbe você deixe dessa maneira, que ele já vem pré-configurado, e caso você queira configurar, configure o pessoal e o trabalho, que realmente é pessoal, né? A maneira como você quer no trabalho e o seu pessoal. E eventualmente, se você quiser mais algum, você configura da sua maneira. E por quê? Às vezes acontece de você estar num lugar e você deixa teu celular no silencioso. Daí você quer silencioso, daí ele começa a vibrar. Você não quer que vibre. Aí de repente ele começa, sei lá, toca o telefone e vibra de novo. Aí você fica meio, né, assim, naquela situação que você quer que resolver o problema. Põe no não perturbe, ele não vai fazer mais absolutamente nada, nada vai te incomodar e resolve. Então existem algumas situações assim, eu uso bastante, né? Então às vezes eu tô fazendo meu filho dormir, o celular
pisca. Daí eu ponho no silencioso. Aí ele vibra. Aí eu não quero que faça nada. Põe no não perturbe que tá garantido. Então eu sempre deixo não perturbe ali fácil. E aí quando eu preciso eu faço nas outras configurações o que eu de fato necessito, né? O pessoal e o trabalho, então, como eu falei, são configuráveis. Então vamos entrar ali no pessoal. O que ele te diz? Primeiro eu tenho que escolher quais são as pessoas que têm permissão para me ligar, para fazer qualquer tipo de coisa quando esse foco estiver ativado. Quando eu toco em pessoas, ele vai me perguntar se eu quero silenciar a notificação de uma pessoa específica e liberar as outras, ou se eu quero permitir a ligação de uma, duas, não importa quantas são, tá? De algumas pessoas específicas e as outras não vão acontecer. Então a tua primeira decisão é escolher entre silenciar ou permitir. Então nesse caso eu quero só permitir a ligação da Lu. Então já tá ali, só a Lu vai me ligar, vai me mandar mensagem ou qualquer coisa, vai estar permitido somente desta pessoa. Vou dar um seguinte, ele vai me perguntar quais são as ligações que eu quero permitir. Dos meus favoritos, só das pessoas permitidas, que nesse caso eu permiti somente eu, de todas as pessoas, só as pessoas do contato, só um grupo de pessoas. Eu vou colocar ali que eu só quero a pessoa que eu permiti e vou dar um ok. Pronto. A pessoa então está definido. No segundo ponto, eu quero definir quais são os aplicativos que podem. Então ele abre para mim novamente as duas opções. Eu quero silenciar os aplicativos X ou só quero permitir os aplicativos X. Então eu vou dizer ali que eu não quero Instagram, não quero Telegram, não quero YouTube, eu só quero se for e-mail. Então só está permitido e-mail da Lu. Ponto. O restante nada mais está permitido. Quando eu toco ali em opções, eu agora consigo tomar mais algumas decisões. Se eu quero que mostre as notificações na tela bloqueada, então você vai ver que essas notificações estão aparecendo na tua tela bloqueada, ou se nem isso você quer. Você não quer que mostre nada e no momento que você sai desse foco, você vai ver tudo o que aconteceu, tá? Ele não vai ficar perdido. Então você aciona ou desaciona. Escurecer a tela. Às vezes você está num lugar que você não quer que fique a tela, né, mais clara ou branca, você quer ela mais escura, você também quer essa opção. Então todas as vezes que o foco estiver ativado, ela já escurece automaticamente essa tela. E ali você também oculta os avisos de notificações. Lembrando que se tiver algum aplicativo permitido, ele continua mostrando esse aviso. Então ali ele oculta dos outros que não estão permitidos. Voltando então, a gente consegue personalizar a tela e você pode escolher qual é a tela de bloqueio que você quer especificamente para esse foco. Então todas as vezes que eu estiver no modo foco, eu quero escolher essa tela do cachorro. Pronto, então eu sei que nessa tela do cachorro vai ser o foco pessoal. Dou um adicionar, ele pergunta se o fundo da tela inicial eu também quero igual, eu vou colocar que sim e ok. E ali na segunda tela eu posso escolher quais são os aplicativos que eu quero. Então veja que quando a gente tem lá um monte de telas, né, e eu mostrei para vocês ali na organização de aplicativos, lembra que nós ficávamos rodando e tinha 500 mil aplicativos? Agora essas telas aparecem. E nesse momento você pode escolher qual é a tela que você quer para esse determinado foco. Eu normalmente deixo minha tela principal, porque de fato é a única que eu utilizo mais, e escolho ela e dou um ok. Se você não quiser personalizar a tela, não precisa preencher nada disso. Você pode preencher uma coisa ou outra e o teu foco vai ficar configurado. Eu só estou passando passo a passo para vocês entenderem para que serve cada coisa. Mas se você só colocar a pessoa e der um ok, vai funcionar do mesmo jeito. Só que quanto mais você personaliza, mais específico fica aquele foco para você. E ali embaixo que vem a parte que eu acho mais legal, que chama ativação inteligente. O que significa? Tocando nela, primeiro você tem que ativar para que ela funcione. Então, nós deixamos ativado a ativação inteligente e você coloca ali em voltar. Quando você toca em adicionar horário, ali sim você vai determinar. Se você quer que aquilo aconteça num horário específico, então como eu comentei, toda terça e quinta eu dou aula à tarde. Então, já quero que aconteça nas terças e quintas porque eu dou aula e não quero receber tal coisa nesse horário. Então, você pode pôr por horário. Por localização é o exemplo que eu dei da yoga. Quando eu chego naquele lugar, ou quando eu chego no trabalho, ou quando eu chego em alguma coisa específica, ele já faz aquilo para mim.
E por aplicativo, se você tem alguma coisa que você faz e que você não quer distração. Por exemplo, ler um livro. Você está lendo um livro, você não quer que fique entrando mensagem do Instagram. Então você coloca que toda vez que você for ler um livro, você escolhe aqui em aplicativo, escolhe qual é o seu aplicativo. Vou pôr aqui o aplicativo de livros. Então todas as vezes que tiver no aplicativo de livros, vai acontecer essa configuração que você está deixando. E embaixo são mais alguns filtros para esse foco. Então você pode escolher ali, por exemplo, eu quero filtrar somente o calendário específico. Eu tenho vários calendários, eu não quero vários calendários. Eu só quero que aconteça no calendário específico. Então eu entro nos calendários, peço para escolher e digo só o calendário que eu quero. Ou, por exemplo, eu tenho vários e-mails cadastrados. Eu não quero que fique buzinando e-mail que não é o pessoal, só quero que buzine do trabalho, sei lá. Então você clica no e-mail e seleciona a conta. O mesmo também com mensagens, o mesmo também com Safari, com aquele grupo de abas que nós criamos já lá no outro módulo de Safari. E aí você pode escolher só aquela aba que vai aparecer e as outras não vão tirar a tua concentração e a tua atenção. Ali embaixo também a questão de filtros de sistema, né? Então se você quer a aparência escura, que nós já tínhamos visto, e o modo pouca energia, se ele pode ativar ou deixar desativado. Você faz então todas essas tuas configurações e o foco então está configurado. O mesmo você pode fazer no trabalho e já deixar também configurado com as tuas opções. E o carro, ele é um pouquinho diferente. Como é que ele funciona? Ele é feito para evitar distrações. As mensagens e as notificações, elas são silenciadas ou limitadas. A Siri pode ler para você, então se você tem a Siri habilitada, no meu caso, eu só consigo falar com a Siri se o meu celular estiver desbloqueado. Se estiver bloqueado, ele é travado para isso. Mas se o teu não tem essa trava, você consegue, por exemplo, deixar ele no painel, no colo, em algum lugar e pedir para a Siri, Siri, leia para mim. Ela vai ler a mensagem ou a notificação que chegou para você. E as ligações, elas só conseguem ser feitas com o CarPlay. Para quem não sabe, existe o Android Auto e o CarPlay. O CarPlay é o sistema da Apple que é integrado para fazer toda a leitura do teu celular no carro, e o Android Auto do Android, que também faz essa leitura e essa conexão do celular com o aparelho. Então você consegue atender telefone, ouvir música, passar teu streaming, todas as coisas você consegue fazer nessa conexão, que é a chamada de CarPlay para os aparelhos iPhone e a chamada de Android Auto para os aparelhos da Android. E como é que você faz nesse modo carro? Você tem algumas opções ali para fazer a ativação. Você pode ativar automaticamente, então quando você começa a dirigir, ele já vê que você está se locomovendo e ele já coloca nesse modo. E se você é passageiro, ele também entende que você está dirigindo, e aí você tem que dizer que você é passageiro para ele liberar essas funções para você. Você pode escolher ali quando conectado ao Bluetooth, então entrou no carro, fez a conexão via Bluetooth, ele já automaticamente entra no modo carro, ou manualmente. E embaixo, todas as vezes que ele fizer a conexão com o CarPlay, ele já automaticamente entra no modo carro para você, para evitar esse tipo de distrações. Muitas vezes acontece, né, de ficar plim, 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 você acaba olhando mais por curiosidade, acaba correndo, né, um risco de segurança. Então evitar esse tipo de situação ou evitar esse tipo de notificação muitas vezes facilita, para que a gente não tenha esse tipo de curiosidade e acabe pegando o celular no trânsito. E uma configuração importante: quando você tem uma pessoa importante, você entra nos teus contatos, encontra o contato dessa pessoa, clique em editar e ali embaixo existe uma opção som da mensagem. Toca nesse som da mensagem e veja que o primeiro está escrito acesso de emergência. Quando você habilita esse acesso de emergência, significa que mesmo que as ligações estiverem silenciadas ou com o foco ativado, você consegue receber, porque esse contato é um contato de emergência. Então ele consegue fazer essa distinção e habilitar isso para esse contato, caso você queira. E o último foco é o modo sono. Eu vou deixar um módulo específico para ele, porque ele tem muitas particularidades. E eu quero falar cada uma para vocês, porque esse realmente vale muito a pena vocês testarem. Ele é muito gostoso, muito legal e monitora bastante diversas ocasiões da tua saúde. Então, o próximo módulo, nós vamos falar especificamente do foco sono, e aí vocês vão saber passo a passo cada coisinha dele. Configure então os seus modos focos para evitar as distrações, aumentar a tua produtividade, com certeza vai facilitar a tua vida em diversos aspectos.
Eu espero você no próximo módulo agora para a gente aprender sobre o foco de sono. Te vejo lá!